A Rádio Cavile apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho.
Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Letícia, agradeço por vocês nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para a fluidificação. Vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o teu nome. Mesmo quando o sofrimento ferir o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Dá-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dá-nos também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer a tua misericórdia, perdoando aqueles que nos ofendem. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afasta do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que sejas sempre generoso, Pai, para com todos os espíritos encarnados e desencarnados que sofrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem os cárceres, os hospícios, os hospitais. Que a tua luz abrace a todos que neste momento chegam ao mundo espiritual, e que teu amparo vá a todos que precisam enfrentar o luto. Que teu amor alcance os que sofrem a fome e a dor, e até aqueles que são obrigados, em seus trabalhos diários, a encarar o perigo para bem servirem. Que tua sabedoria toque os dirigentes das nações, a fim de que promovam a paz, e que envolva também a todos nós, Senhor, a fim de que entendamos que as dificuldades têm um propósito maior. Pai, tem piedade dos órfãos e viúvas, e também daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Dá-lhes apoio e fé. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Felizes por estarmos mais uma vez aqui, conectados em prol da aprendizagem e da reflexão, nós vamos analisar o capítulo 11, itens 5 a 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tópico se reporta aos textos de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. É nessas passagens que Jesus dá a seguinte lição: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O nosso objetivo é justamente entender o que o Cristo quis dizer naquela situação em que ele proferiu essas palavras e tentar extrair delas o princípio geral que pode ser aplicado ainda hoje. Mas para fazermos isso, nós precisamos situar adequadamente o nosso tópico de discussão. Lembrando que Kardec o abordou ali no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Amar o próximo como a si mesmo. O que isso nos diz, meus amigos? É que nós temos que ter em mente que o nosso objetivo de estudo aqui hoje deve ser encarado sob a perspectiva do cumprimento desse mandamento principal, que é o de amar a Deus e amar o próximo. Assim, a nossa finalidade é justamente compreender quais são as coisas devidas a César, devidas a Deus, e como que isso se relaciona com o nosso dever de amar, de cumprir o mandamento de amar, e como essa lição pode ser aplicada na atualidade. E nós vamos começar retomando as circunstâncias sob as quais Jesus proferiu o seu ensinamento. Para nós fazermos essa contextualização, nós precisamos lembrar que os líderes religiosos da época de Jesus estavam se sentindo ameaçados pela pregação dele. Afinal, o nosso mestre falava com franqueza. Ele expunha mesmo as mazelas, os erros daqueles líderes que tinham a função de esclarecer a população sobre a lei de Deus, só que ao invés de fazerem isso, acabavam por deturpar essa lei divina. E nessa elite religiosa encontravam-se justamente os fariseus. Eles queriam encontrar algum motivo, com base ou na lei romana ou na lei mosaica, para acusar Jesus de ser um malfeitor, um praticante de coisas ilícitas. Enfim, eles queriam encontrar algum subterfúgio para poder legitimar de alguma maneira, autorizar de alguma forma a prisão e a morte do Cristo. E por que isso?
porque a ignorância é uma porta para a manipulação. Enquanto eles conseguissem manter a população em ignorância, seria fácil manipulá-la e manter os seus privilégios à base de uma religião formalista, vazia, hipócrita. E Jesus estava incomodando, justamente porque ele estava trazendo à lume o conhecimento. E um conhecimento que permitia às pessoas identificarem o erro daquela elite religiosa e questionar aquele status quo. Questionar aquela prática religiosa materialista, formalista, excludente. É por isso que os fariseus, aquela cúpula religiosa daquela época, tinham tanta necessidade de dar um jeito de afastar Jesus, de retirá-lo de cena. Assim, nós lemos ali no Evangelho Bíblico, segundo Mateus, que em determinada ocasião um grupo de fariseus se reuniu, foi até Jesus e formulou a ele uma pergunta capciosa, tentando pegá-lo numa armadilha intelectual. O que esses fariseus perguntaram para o Cristo? Ali em Mateus 22:17 está essa pergunta, que é a seguinte: é lícito ou não pagar a César o imposto por cabeça? O que eles estavam querendo fazer? Eles queriam colocar Cristo numa situação difícil. Por quê? Porque se Jesus dissesse que não era correto pagar o imposto, ele estaria infringindo a lei romana, que determinava o pagamento do imposto. Por outro lado, se Jesus afirmasse que era correto, sim, pagar aquele tributo para a autoridade romana, ele estaria indo contra os anseios do povo judeu, que detestava a dominação romana e odiava o fato de ter de pagar tributo para uma nação estrangeira. O Cristo, obviamente, por meio do seu profundo discernimento, conhecimento da alma humana, tendo uma dupla vista amplamente desenvolvida, ele sabia qual que era a real intenção daquele grupinho que estava ali questionando, formulando aquela armadilha, aquela suposta armadilha. Então, qual foi a reação do mestre? Nos versículos seguintes, o evangelista Mateus descreve o seguinte: Jesus, conhecendo a iniquidade deles, ou seja, dos fariseus, disse: por que me pondes à prova, hipócritas? E aí ele pediu para que aquelas pessoas lhe mostrassem a moeda que era paga como tributo, que era a moeda do denário. E aí ele perguntou para eles: qual que é a inscrição que está aqui nessa moeda? E aí responderam: é a figura de César, ou seja, do imperador romano. E aí, nesse momento, que Jesus dá a lição que nós estamos estudando hoje, que é a lição que está ali no versículo 21 do capítulo 22 de Mateus, e que diz: portanto, pagai de volta a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse é o contexto em que Jesus proferiu essas palavras, é o que está relatado no Evangelho Bíblico e é a passagem que Kardec selecionou para explicar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos cabe agora perguntar: o que exatamente significa o César nesse ensinamento? Será que essa é uma narrativa de apenas valor histórico, válida para os judeus daquela época? Lembremos que numa interpretação literal, esse ensinamento de Jesus faz referência de fato ao César, que era o título dado ao imperador romano, e isso fazia sentido na época de Jesus, porque o Império Romano, em sua fase expansionista, ia conquistando diversos territórios, e na medida em que essa conquista se efetuava, era imposta a obrigação àqueles povos dominados de pagar o imposto ao império. Entretanto, quando Cristo proferiu as suas palavras e se referiu ao César, ele não queria restringir o seu ensinamento somente ao imperador, ao César daquela época, e muito menos ao simples fato de se pagar imposto a qualquer autoridade que seja. E isso quem nos explica é o próprio Kardec, na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala o seguinte: dar a César o que é de César não deve ser entendido de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus,
Há nessa passagem um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. E que princípio que é esse que está contido na lição de Jesus, que é um princípio geral, que extrapola aquela circunstância particular? O Kardec continua ali no Evangelho segundo o Espiritismo e responde a isso. Ele fala o seguinte: esse princípio geral é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Ou seja, meus irmãos, o ensinamento de Jesus que estamos estudando aqui hoje não era destinado só aos ouvintes daquela época, não dizia respeito ao César daquela época somente. Serve também para nós hoje. E o codificador deixa claro para nós que essa lição vai além do respeito à autoridade, do mero pagamento do imposto. Ele ressalta o seguinte: estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Dessa forma, nós podemos extrair da leitura do texto bíblico e também da explicação do Kardec a conclusão de que os dizeres de Cristo devem ser interpretados de maneira ampla. E isso nos conduz à ideia de que a expressão César diz respeito a todas as nossas obrigações, aos nossos deveres, enquanto espíritos encarnados. Ou seja, se reporta a todos os nossos compromissos que decorrem da nossa existência material nesse planeta. De maneira bem simples, dar a César o que é devido significa cumprir os nossos deveres aqui na Terra. Em contrapartida, dar a Deus o que é devido engloba tudo que se refere à nossa espiritualidade, à construção das nossas virtudes espirituais. Ou seja, se reporta à nossa condição de espíritos imortais. Então, o que nós observamos aqui é que as expressões César e Deus no ensinamento de Jesus acabam demarcando a dicotomia matéria-espírito, dever material versus dever espiritual. Portanto, tendo em vista sempre essa atualidade das lições do nosso Mestre Jesus, bem como a explicação que Kardec deu dessa passagem bíblica, nós podemos nos perguntar: como que nós podemos hoje pagar o devido tanto a Deus quanto a César? E aqui nós passamos ao nosso segundo tópico de reflexão, que diz respeito às coisas devidas a César. Enquanto espíritos encarnados, meus amigos, nós temos incontáveis deveres materiais. Nós assumimos aqui diversos papéis: de cidadãos na vida pública, de pais, filhos, esposa, esposo, vizinho, dono ou dono de casa, empregado, patrão, estudante, dentre outros. Cumprir o conjunto desses deveres, buscando fazer o nosso melhor enquanto ser humano, é, em resumo, pagar o tributo a César. Então, esse é um dever bastante amplo. Emmanuel, no livro Semeador de Tempos Novos, reforça os dizeres de Kardec, que nós analisamos agora há pouco, e afirma o seguinte: quando o Senhor nos traçou a obrigação de dar a César o que é de César, como de outras vezes, imprimia ao ensinamento significação mais profunda. Basta-nos singela reflexão para reconhecermos que César, olhem só o destaque do Emmanuel, é a legenda que encerra vastos deveres de nosso espírito quando encarnado junto da terra que nos localiza o berço. Então aqui, até agora, o Emmanuel está repetindo o que o Kardec disse ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele prossegue afirmando o seguinte: não chega desta forma, ou seja, não basta o simples pagamento do tributo vulgar ao cofre que nos define a riqueza pública.
para que atendamos à recomendação do Senhor, mas sim também o nosso zelo e a nossa abnegação na salvaguarda dos bens que desfrutamos na experiência comum, seja auxiliando a segurança do próximo, defendendo a higiene de um logradouro, cooperando na execução dos estatutos que nos governam ou amparando a educação do povo que nos constitui a família. Então, meus amigos, o que o Emmanuel está reforçando aqui é que pagar a César o que é de César abarca muito mais do que simplesmente pagar o imposto. Significa cumprir com os nossos diversos compromissos aqui na Terra. Desempenhá-los bem, dando a nossa parcela de contribuição para tornar a nossa sociedade e o nosso planeta melhores, é o que espera de nós. Essa é a essência daquilo que Cristo quis nos dizer quando fez referência à figura do César. Um desses deveres, aqui na Terra que nós temos, logicamente é o de pagar realmente o imposto. E juntamente com isso, o de respeitar as autoridades, a lei e de tornar, na medida das nossas possibilidades, a vida em comum mais aprazível, menos dificultosa. Então, além de nós pagarmos os N tributos, que nos são impostos por lei, nós precisamos, para atender ao mandamento de dar a César o devido, exercer amplamente a cidadania. E isso inclui não só ir lá e votar com consciência no dia das eleições, mas também ter um respeito cotidiano pela coisa pública. Nesse sentido, no trecho que nós lemos aqui de Emmanuel, nós vemos esse benfeitor mencionar pequenas coisas, como, por exemplo, contribuir com a limpeza da via pública. Sim, cidadania se constrói a partir de pequenas atitudes, como jogar lixo no lixo. Mas também envolve atitudes maiores, como evitar a corrupção nas diversas situações do nosso dia a dia. Isso exige o reconhecimento de que nós fazemos parte de uma comunidade, de que nós não somos seres isolados, de que o que afeta o indivíduo afeta o todo e vice-versa. Trata-se de ter a consciência de que é um dever de cada um trabalhar pelo bem-estar não só pessoal, mas também da coletividade, é ter esse senso de coletividade, não só de individualidade. E aqui nós temos N situações às quais esse mandamento cristão pode ser aplicado. Por exemplo, a cidadania envolve reconhecer que o racismo praticado contra uma pessoa que seja, ou contra um grupo, por menor que seja, não é problema só dessa pessoa, só desse grupo. É um problema que acaba sendo de cada um de nós. Por quê? Porque o racismo é um elemento que torna a sociedade mais bruta, mais violenta, mais intolerante. Ou seja, o contrário daquilo que nós almejamos. É o contrário do ideal cristão. Do mesmo modo, cidadania significa entender que a privação, a marginalização, a violência praticada em certas regiões de uma cidade ou contra grupos específicos vai afetar não só esse grupo, mas todos nós. Portanto, meus irmãos, o dar a César o que é de César significa assumir o nosso papel enquanto cidadãos terrenos e tomarmos uma atitude cristã perante a sociedade, fazendo a nossa parte para construir uma cultura de paz e de respeito ao ser humano. Em outras palavras, significa adotar uma postura de amor e encarar o racismo, a violência doméstica, a homofobia, a discriminação contra pobres, negros, índios e por aí vai. Encarar tudo isso como um problema de todos e não só daquele grupo ou da minoria que é marginalizada. O que acontece na favela é sim o nosso problema também, e não só de quem mora na favela. Aliás, o simples fato de existirem ainda favelas é um problema de todos nós, porque esse é o resultado de uma sociedade que nós ajudamos não só a construir, mas também a manter. Essas são questões que afetam tanto a margem quanto o centro, afetam a todos. E a solução desses problemas perpassa
a atitude de cada um de nós enquanto cidadãos responsáveis, conscientes. Pagar imposto não é o bastante. É preciso, como a gente está vendo aqui, ser proativo na construção de um espaço melhor de convivência, não só para mim, não só para o eu, não só para minha família, para os meus amigos, para o meu, mas sim para todos. Prosseguindo nas análises, esse dar a César o que é de César também perpassa a nossa atividade profissional. Não importa qual é o nosso ofício. Podemos ser um gari, um estudante, uma dona de casa, um engenheiro, não importa. O que nós precisamos é fazer o nosso melhor para atender bem as pessoas e servir. Cada um tem o poder de contribuir de alguma maneira para a construção de um mundo mais limpo, com menos corrupção, com serviço público que funcione e daí por diante. Esse pagamento do tributo a César também envolve outras questões. Está presente, por exemplo, em nossos tratos comerciais. A nossa vida material aqui na Terra envolve a todo instante transações econômicas. Portanto, conforme Kardec ressaltou, nós devemos, ao lidar com o dinheiro e com o nosso próximo, rejeitar qualquer prejuízo moral ou material a quem quer que seja. E isso envolve os nossos próprios hábitos de consumo. Devemos fazer esforço para manter a nossa palavra. Se a gente firma um contrato ou faz um contrato meramente oral, nós devemos honrar aquela obrigação que nós estamos contraindo. Devemos fazer da honestidade um princípio, pagar o que compramos, comprar aquilo de que precisamos. E aqui é perfeitamente possível relacionar essa lição de pagar o tributo a César com o preceito de amar o próximo. É preciso que, seja qual for a situação, nós levemos em conta o interesse do nosso semelhante, ao invés de considerarmos apenas o nosso próprio interesse. Trata-se de ter em mente não só o individual, mas também o coletivo. Por exemplo, nós gostamos de ser pagos quando vendemos alguma coisa e quando prestamos algum serviço. Portanto, nós devemos pagar o que é devido àqueles com quem nós contratamos, com quem nos relacionamos comercialmente. Isso aqui é o cumprimento daquilo que Jesus preceituou, ensinou para nós e que está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 12, que é a lição: todas as coisas, portanto, que quereis que os homens vos façam, vós também tendes de fazer do mesmo modo a eles. Isto, de fato, é o que a lei e os profetas querem dizer. Jesus, nessa passagem, está nos ensinando a fazer um exercício de alteridade, de nos colocarmos no lugar do outro e de tratar o interesse do outro com a mesma importância com que tratamos os nossos próprios interesses. As consequências da aplicação desse mandamento são revolucionárias, tanto a nível individual quanto coletivo. Por exemplo, se advogados, em geral, aplicarem esse preceito na sua prática profissional, a advocacia vai deixar de provocar a fama de ser desonesta e nós teremos maiores aliados na busca por justiça. Também, se engenheiros, construtores fizerem essa mesma coisa, nós vamos ter mais confiança nos imóveis colocados no mercado e menos processos judiciais se arrastando por anos, em decorrência da má qualidade de casas, apartamentos vendidos, muitas construções desabando. Se cada funcionário também colocar essas palavras de Jesus em prática, nós vamos ter uma máquina pública que de fato funcione, que seja eficiente, que aplique corretamente os impostos recolhidos a benefício de todos, por meio de uma previdência, de uma assistência social, por meio de serviços públicos básicos como educação, saúde, transporte. Se empresários colocarem em prática esse ensinamento de Jesus, eles vão ser mais conscientes do seu papel social, não vão pensar somente nos próprios lucros, não vão tratar os empregados como lixo ou então como um objeto, vão cumprir com as leis trabalhistas, vão ser mais responsáveis em relação ao meio ambiente, não vão praticar usura e daí por diante. Essa pequena passagem de Mateus sinaliza para nós o caminho de uma revolução social.
É o trilho que devemos seguir para que alcancemos, de fato, a regeneração que tanto almejamos, tanto na nossa sociedade quanto no planeta como um todo. Nunca é demais lembrar que a Terra está do jeito que está, meus irmãos, porque as pessoas que aqui habitam não cumprem com seus deveres enquanto encarnados. Em outras palavras, não pagam seu tributo a César. A situação de degradação, fraude, violência, etc., se arrasta no nosso planeta. Por quê? Porque os seus habitantes estão construindo esse cenário ao longo dos séculos. E esse quadro não mudará enquanto nós não assumirmos a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. Prosseguindo em nossa linha de raciocínio e relembrando o que Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos destacar que esse pagamento do tributo a César não se refere somente à nossa atuação na esfera pública. Ela também abarca a nossa vida no âmbito privado, ali na nossa casa, por exemplo. Aplicar a lei de amor, levar em conta o interesse do outro da mesma maneira como consideramos os nossos próprios interesses, fazer isso no nosso meio familiar só traz benefícios também. Se isso fosse aplicado, não haveria tantos pais abandonando material e emocionalmente a sua prole, por exemplo. Não precisaria haver tantas prisões de pessoas que não pagam a pensão aos filhos. Justamente a pensão, que é uma coisa tão básica, que é o mínimo que um genitor que tem condições de fazê-lo deveria fazer pelo seu filho. Do mesmo modo, a aplicação dos ensinamentos de Jesus no âmbito do lar evitaria que os pais fugissem do seu dever terreno e primordial de educar os filhos, ficando, por exemplo, delegando esse papel para o vizinho, para a babá, para o professor, para o policial e etc. Em resumo, meus amigos, essa lição de Jesus de pagar o tributo a César é super atual e permeia todos os aspectos da nossa existência, desde a nossa vida íntima, na nossa casa, até círculos maiores, atingindo a nossa cidadania perante um país, perante o mundo, como toda a sociedade planetária. Envolve desde o arrumar bem a nossa casa, até cuidar bem do patrimônio público, desde o amar o próprio filho até respeitar o estranho ali na rua. E aí nós podemos ver a relação desse cumprimento, desse mandamento de Jesus, com a questão 573 do Livro dos Espíritos. Ali foi perguntado em que consiste a missão dos espíritos encarnados. E aí os espíritos superiores respondem: constitui instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ou seja, quando nós honramos com os nossos deveres, seja em casa, seja no âmbito público, nós estamos desempenhando bem a nossa missão aqui na Terra e, por consequência, cumprindo aquilo que Jesus falou, que é o de pagar o tributo ao César. E como que nós fazemos isso? É por meio da aplicação do nosso preceito máximo de amar o próximo. É por isso, meus irmãos, que Kardec aborda esse assunto de pagar a César o que é devido e a Deus também o que é devido, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como temática principal justamente o quê? O amor ao próximo. Bem, até agora nós entendemos a primeira parte da lição de Jesus, que é dar a César o que é devido. Agora nós vamos passar ao nosso terceiro tópico de discussões e tentar entender o que significa dar a Deus o que é de Deus. O dar a Deus o que é devido diz respeito aos nossos deveres espirituais. Se reporta à nossa cidadania não terrena, mas cósmica, faz menção à consciência de que nós somos espíritos imortais com um objetivo, que é o de evoluir e o de nos aproximarmos de Deus. Aqui, nós não estamos falando do trabalho para matar a nossa fome e sustentar a nossa família. Essa é a parte de César. Aqui nós estamos falando do trabalho sobre nós mesmos, de conquista do nosso potencial divino, que consiste em combater as nossas próprias imperfeições e manter o nosso compromisso com o nosso próprio progresso espiritual.
Trata-se de sintonia com Deus, com o plano espiritual. Trata-se da construção do nosso patrimônio imortal espiritual. E nesse ponto, é útil a gente recordar a lição de Jesus contida ali em Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ali o mestre nos diz o seguinte: parai de armazenar para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde ladrões arrombam e furtam. Antes, armazenai para vós tesouros no céu. O nosso trabalho, nessa parte do ensinamento de Jesus que diz respeito a dar a Deus o que é devido, é justamente o de construção desse tesouro espiritual, meus amigos, que é a conquista gradual das virtudes que vão constituir esse patrimônio que vai durar para sempre. Em outras palavras, o que nós estamos falando aqui é de autorrenovação, é da reforma da nossa própria personalidade à base do amor. Significa a nossa luta diária para nós cumprirmos esse conselho aqui que o apóstolo Paulo deu ali na sua carta aos Efésios. Notem só o que ele nos diz: desnudai-vos da velha personalidade com as suas práticas e revesti-vos da nova personalidade, a qual, por intermédio do conhecimento exato, está sendo renovada segundo a imagem daquele que a criou. O apóstolo Paulo está aqui justamente nos incentivando a fazer essa reforma íntima, a construir esse patrimônio espiritual, imortal, a pagar o que é devido a Deus. Esse é o nosso compromisso espiritual. Então, meus irmãos, fica claro aqui que esse pagamento a Deus, por assim dizer, envolve a consciência de que a nossa essência espiritual é a mais importante. Essa deve ser a nossa orientação, inclusive em relação aos bens terrenos. Nós podemos sim ter esses bens, devemos trabalhar pelo nosso sustento, devemos pagar as nossas dívidas. Foi isso que a gente viu no tópico anterior, sobre dar a César o que é de César. Mas essa vida material, esses deveres materiais, de modo algum devem sobrepujar os nossos compromissos espirituais. Aliás, foi justamente isso o que Jesus nos disse, que ficou registrado ali em Mateus capítulo 6, versículo 33, em que ele fala: persisti, pois, em buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aqui Jesus nos fala, sem dúvidas, de que a nossa prioridade na vida deve ser a questão espiritual e não material. Nós vivemos sim no mundo material, nós assumimos aqui inúmeras obrigações, deveres que são importantíssimos. O próprio Cristo nos incentiva a cumpri-los cabalmente. Contudo, Ele mesmo nos fala que o nosso foco, a nossa prioridade deve ser sempre a nossa conquista e construção espiritual. Então, o que o nosso mestre está nos dizendo aqui, em outras palavras, meus amigos, é a nossa necessidade de buscar o equilíbrio. Ou seja, viver no mundo material, mas mantendo o olhar fixo no alvo, que é o principal, que é a conquista do reino de Deus que há em nós. É não perder de vista aquilo que realmente importa. E nesse ponto, acaba ficando inegável que uma coisa se relaciona com a outra. O pagar o tributo a César está diretamente relacionado com pagar o devido a Deus. Por que isso? Ora, porque nós adquirimos o nosso patrimônio espiritual, ou seja, as nossas virtudes, o nosso tesouro espiritual, que Jesus mencionou ali em Mateus, é como? É vivendo aqui na matéria. A encarnação, aliás, serve para isso mesmo. É uma oportunidade justamente para nós desenvolvermos essas qualidades. É enquanto bons pais, mães, vizinhos, profissionais, que nós temos condições de cultivar virtudes como o amor, a indulgência, a misericórdia, a abnegação. É na labuta do dia a dia, meus irmãos, que nós desenvolvemos a honestidade, o senso de coletividade, a alteridade, a responsabilidade pelo todo e não só por nós mesmos.
É nesse contato com o nosso chefe, com o empregado, com o comerciante da esquina, que nós passamos a enxergar e a respeitar esse próximo, combatendo o nosso egoísmo e egocentrismo. É não fugindo do nosso dever, da nossa realidade aqui na Terra, que nós temos uma oportunidade excelente de nos tornarmos pessoas melhores. É aqui, nessa grande escola da vida material, que nós passamos a respeitar as diversas formas de vida, incluindo os animais e todo o meio ambiente. Portanto, a conclusão que nós extraímos até agora é que se nós cumprirmos com equilíbrio o nosso dever para com César, ou seja, o nosso dever, esse conjunto de deveres enquanto encarnados, nós estaremos cumprindo com o nosso dever para com Deus. Mas isso só vai acontecer se nós mantivermos como prioridade o nosso desenvolvimento espiritual. Caso contrário, o que vai acontecer? Nós vamos perder o nosso objetivo principal de vista e vamos viver somente para César, somente para a vida material, buscando somente esse prazer imediatista, a satisfação das necessidades da vida física, tornando-nos, em outras palavras, materialistas. Então, o que nós não podemos fazer é incorrer nos extremos. Jesus pregou o equilíbrio. Então, um dos extremos é isso, é virar o materialista. É esquecer a nossa essência espiritual, é dedicar todo o nosso tempo para o trabalho, para a internet, para comprar, etc. E um outro extremo, que talvez seja mais sutil, é aquele que decorre da má interpretação do dar a Deus o que é devido. A Joana de Ângeles nos alerta contra isso no livro Momentos de Esperança. Notem só o que ela nos fala. Como homens, vivemos em sociedade e temos deveres para com ela. Necessitamos cumprir com a nossa parte para o progresso de todos. E olhem só o destaque que ela faz. E ninguém pense que fugir do mundo sob o pretexto de servir a Deus se justifique. O Mestre Jesus nos deu os exemplos de como viver no mundo servindo aos homens. Ou seja, meus irmãos, o que a benfeitora está nos mostrando aqui é que, tão errado quanto ser um materialista, é pensar que dar a Deus o que é de Deus seria virar um fanático e se isolar do mundo material. Nós servimos a Deus, especialmente quando nós servimos aos nossos irmãos em amor e por meio da prática da caridade sob as suas diversas formas. Não tem como ser cristão se isolando. Esse isolamento, conforme é destacado no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma grande forma de exaltar o egoísmo e a fuga da realidade. Dessa forma, meus amigos, o resumo da nossa história aqui de hoje é a seguinte: tanto para pagar a César quanto para pagar a Deus o que é devido, é indispensável que coloquemos em prática o ensinamento maior de amar. O amor é o ingrediente que nos permite ter essa vida equilibrada, sabendo aproveitar adequadamente esse estágio breve que passamos aqui na Terra enquanto aprendizes. É amando que conseguimos cumprir os nossos deveres terrenos e também desenvolver, aumentar o nosso tesouro espiritual. E é assim que nós nos tornamos cooperadores, co-criadores de Deus na edificação de uma realidade melhor, tanto em sentido material quanto espiritual. Bem, minhas companheiras e meus companheiros de estudo, nós terminamos por aqui as nossas análises, as nossas reflexões de hoje. Vamos fazer, ao longo dessa semana, uma autoanálise para que nós verifiquemos se nós estamos conseguindo viver de modo equilibrado, tal qual nos incentivou o nosso Mestre Jesus, e vamos também tentar identificar como que nós podemos cumprir melhor os nossos deveres no nosso dia a dia, tanto materiais quanto espirituais. Passemos agora às vibrações e à fluidificação. Vamos, neste momento, voltar nosso pensamento ao nosso Pai e ao nosso irmão Jesus e, com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar
por todos que de uma forma ou outra conectaram-se nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Vamos mentalizar os nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz. Vamos vibrar por nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio. Por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna. Vamos vibrar também por aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo para que possamos amanhã ser um pouco melhores que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e aos irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto fazemos a prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o necessário medicamento para cada um. Passemos à oração final. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Bem, minhas companheiras, meus companheiros, agradecemos a espiritualidade da colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Envoltos pelo amor do Pai, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrarmos o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos, ser fiel
a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.